Olá pessoal, continuando a rever este livro aqui, A Última Semana, do Marcus Borg e John Crossan, publicada pela editora Nova Fronteira. O ano da publicação, 2007. Então aqui na página 142, ele vai falar da ceia da Páscoa judaica. A ceia da Páscoa judaica, o Seder, comemora a primeira Páscoa e o Êxodo, trazendo ao presente. Os elementos da ceia personificam elementos centrais da história judaica, e as palavras deixam claro que a história não trata simplesmente do passado, mas também do presente. E diz assim: não apenas nossos pais e nossas mães foram escravos no faraó do Egito, mas também nós, todos nós reunidos aqui nessa noite, fomos escravos do faraó no Egito. E não apenas nossos pais e nossas mães foram libertados por Deus. Aí vem agora a frase do Marcus Borg, né? Substitua o império do faraó pelo império romano, qualquer outro império, e não é difícil discernir a natureza subversiva dessa história. Então, veja, a última ceia de Jesus, ela remete à Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é uma celebração para a liberdade do escravidão no Egito. Então, a de Jesus é remete também à liberdade lá da escravidão do Egito, e também se coloca também como liberdade do Império Romano. Existe um paralelo entre os dois aí. Então, as duas cenas aí estão fazendo uma referência, né? Depois, página 148. Ele vai falar que Jesus chama Deus de Abba, uma palavra original do aramaico que Marcos inclui, mesmo escrevendo em grego. O aramaico Abba é a forma familiar ou íntima de pai, parecido como papai em português. Era usado pelos filhos para se dirigir ao pai, não somente quando pequenos, mas também já adultos. Como palavra para se dirigir a Deus era muito incomum, mas esta não foi uma situação única no judaísmo antigo. Sabemos de algumas figuras judaicas próximas do tempo de Jesus que falavam de Deus como Abba. Elas eram conhecidas por sua intimidade com Deus, suas longas orações e seu poder de cura. A palavra sugere que Jesus sentia uma intimidade com Deus parecida com a de filho de um pai. Então, veja, realmente vai ter a Abba antes de Jesus, tá? É incomum, mas é assim, é bastante estranho ali para as pessoas da época Jesus demonstrar assim tanta intimidade com Deus, né? Outros judeus também usavam Abba para se referir ao Deus Pai, né? Também se usava. Mas enfim, é um traço característico ali de Jesus, realmente. Página 154, ele vai falar sobre Marcos e a Semana Santa, né? Mesmo sendo possível imaginar que alguém do círculo do sumo sacerdote tenha mais tarde revelado o que aconteceu, não podemos ter certeza disso. Assim, a cena do julgamento pode representar uma criação cristã pós-Páscoa e não uma história lembrada. Então, novamente, a gente está falando de John Crossan, que está falando, tá? Então, ele está falando que aqui, aquele cenário todo de julgamento de Pilatos, com detalhes sobre falas, etc., isso é uma reconstrução do evangelista, não necessariamente histórica. Não está claro se devemos pensar em Marcos apresentando um julgamento formal ou uma audiência informal, porém mortal. Julgamento implica um processo que segue regras vigentes da época. Audiência é um procedimento paralegal ou até extralegal. Então, veja, é possível que Jesus tenha, eu diria até mais provável, né? Que Jesus não sofreu um processo ali formal da época. Foi uma coisa, uma reunião informal ali com Pilatos. Está na página 154. Com relação a essas características anti-imperiais, né? Daniel 7 vai falar assim: enquanto eu olhava nas visões noturnas, vi alguém como um ser humano, literalmente como um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. E ele chegou ao antigo e foi apresentado diante dele.
E ele foi dado domínio, glória e reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno. Daniel 7, tá? E ali ele fala da queda dos impérios, né? Ele fala da queda dos... Então, Daniel 7 é uma visão e um texto anti-imperial. Todos os impérios que oprimiram o povo de Deus durante os séculos são julgados negativamente. E é feita uma afirmação positiva do Filho do Homem, um símbolo do povo de Deus, a quem é dado o reino eterno de Deus. Tudo isso é presumido por trás do uso extraordinário da expressão Filho do Homem, que Jesus fez em Marcos. A descrição alguém como Filho do Homem, de Daniel 7, se tornou um título, o Filho do Homem em sua versão do Evangelho. Então veja, quando se fala de que o Evangelho não é anti-imperialista, Daniel 7 é, com certeza, anti-imperialista. E Jesus está trazendo a passagem como Filho do Homem, ele está se identificando como Filho do Homem. Então ele traz ali, né, de bagagem, né, uma perspectiva anti-imperialista. Aí ele fala assim, na página 246, assim há nos evangelhos uma forte teologia anti-imperialista, que tem sequência com a afirmação de Paulo de que Jesus é o Senhor e que, portanto, o império e o imperador não o são. Isso ressoa de novo no estranho livro da Revelação, cujo contraste central é entre a autoridade de Cristo e a autoridade do império. O império é a besta do abismo, a grande prostituta, bêbada, com o sangue dos santos, um monstro cujo número é 666. Então existe aí um caráter anti-imperialista ali, que vai ser reafirmado ali no Apocalipse. Outro ponto que ele destaca aqui é das narrativas, né, dos apóstolos. Credo dos apóstolos, né? Ele destaca 3 pontos aí, que é, sexta-feira Jesus sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Depois desceu ao inferno. A palavra não é inferno, na verdade, como a gente conhece hoje, é a mansão dos mortos. O texto seria mais correto. E no terceiro dia ressurgiu dos mortos. Tá? O credo de Nicéia já vai ter, foi crucificado sob o poder de Pilatos, sofreu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. Não tem essa descida aos mortos, ao reino dos mansão dos mortos, né? O acontecimento desceu ao inferno, mencionado no Credo dos Apóstolos, mas omitido no Credo de Nicéia, é conhecido como a descida ao inferno. Agora, esse inferno aí não é o local cristão posterior de punição eterna. Isso é um desenvolvimento posterior, não desse tempo aqui. Aqui, isso tem a ver com o Sheol judaico, ou o Hades grego. É um local de não existência, do pós-vida, né? Pense nele como uma expressão geral para sepultura. É um local que as dormem, né? As almas dormem, elas não têm consciência. Então não é um lugar de punição eterna, e só depois é que vai ter. Então isso que está lá no Credo dos Apóstolos, no Concílio de Nicéia, no Credo de Nicéia, já não vai estar. Página 196. Ainda sobre a questão da escatologia, né? Ele fala que essa perspectiva de julgamento final, ressurreição dos mortos, isso vai estar mais presente ali no livro de Daniel. Daniel 12 vai falar assim: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão,
alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eternos. Então você veja, vai ter um julgamento que vai beneficiar os justos e punir os injustos. Esse pensamento acontece mais no livro de Daniel, porque ali no livro de Daniel a gente está ali bem no período do martírio durante a perseguição dos Seleucidas aos judeus. Os Seleucidas estão matando os judeus, inclusive os judeus justos, ali por volta de 160 a.C. Nessa confusão toda, é dessa época que provavelmente é o livro de Daniel, tá? Provavelmente. Então, ali se constrói ou se reforça a ideia de que, cara, como é que esse pessoal justo está morrendo? Aí esse pessoal vai ser recompensado no pós-morte. Então, esse conceito de justiça divina que vai se estabelecer, né, no juízo final ganha mais corpo ali com aqueles acontecimentos. E ali já está presente aí na época de Jesus, os essênios estão trabalhando com essa narrativa, e Jesus também está trabalhando com essa perspectiva. Mas isso começa ali na época, basicamente, ali dos Seleucidas, 160 a.C. Então você veja que as doutrinas elas vão sendo construídas, elas não são atemporais. E aqui o ponto aqui é John Crossan que está escrevendo, tá? Fala do Jesus ressuscitado, né? Bom, Paulo teve a visão de Jesus, que foi alguns anos depois de Jesus ter morrido. Então, isso foi uma visão. Foi uma visão na estrada de Damasco, tal como descrito no livro de Atos e nas cartas paulinas, tá? Os que viajavam com Paulo não compartilharam da experiência, o que indica que foi uma experiência particular e não pública. Resumindo, foi o que comumente chamamos de visão, tá? Aí ele diz assim: é possível, talvez até provável, que Paulo também pensasse, vamos imaginar de Paulo, tá? Paulo também pensasse que os aparecimentos de Jesus ressuscitado aos outros seguidores foram experiências similares à que ele teve. Percebe aqui o que o autor está dizendo, que John Cross está dizendo? Que as aparições de Jesus não foram em carne, nem nada disso. Foram visões que os discípulos tiveram, tal como similar à visão que Paulo teve de Jesus. Aí, para corroborar a tese dele, ele diz assim, em 1 Coríntios 15, né, o termo que aparece ali é aparecer. E Jesus apareceu a Cefas. Apareceu. Esse termo aparecer é o mesmo termo que Paulo usa para falar quando Jesus apareceu para ele. Entende? O fato de incluir a sua experiência nessa relação sugere que ele a considerava igual às outras. Assim, em Paulo, há motivo para pensarmos nas narrativas dos aparecimentos da Páscoa contadas nos evangelhos como de natureza visionária. Então, é isso que eu queria destacar desse livro. Muito obrigado, então.